estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória de Deus, clame por Ele, aleluia. Quem já pisou no santo, em outro lugar, em outro, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de... Diga para Ele, eu estou clamando pela Tua glória. Eu estou clamando pelo Teu poder. Eu preciso, Jesus, de uma vida cheia do Teu Espírito. Eu preciso, ó Deus, me encher em Ti. Eu só me realizo no Teu Espírito Santo. Eu só me preencho por completo na Tua presença. Ó Deus, nós somos agradecidos, Pai, por todos os momentos de alegria que o Senhor nos proporciona aqui na terra. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus pelo pão de cada dia. Seja grato a Deus pela condição, por tudo que Ele fez, está fazendo e há de fazer na sua vida. Olha, mas que nada te realize como a presença dEle, que nada te preencha como a presença dEle. Eu não troco, ó Deus, a Tua presença por nada. Não existe uma bênção que seja maior do que o abençoador, e eu quero Deus abençoador. Eu preciso me envolver com Ele nesta manhã. Desce a Tua glória aqui, Pai. Faça o Teu povo sentir do fluir do Teu Espírito. Oh, que a Tua presença se faça notória em nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Oh, digno Tu és de toda adoração, digno Tu és de todo louvor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ore canta la baia la bachorianda la baia la. Aleluia, aleluia, aleluia. Churie, churie la bachorianda la baia la baturi canta la baia. Oh, Jesus, é o que queremos, Pai. É o que precisamos, ó Deus, de um encontro com o Senhor nesta manhã, de uma vida, Pai, que está sendo avivada na Tua presença. Diga para Ele, encha-me com a Tua glória, encha-me com o Teu poder, encha-me da Tua unção. Eu quero Te sentir, Pai, como nunca antes. Ó Deus, eu quero Te sentir, ó Deus, como talvez já faz muito tempo que eu não Te sinta. Oh, eu estou dando lugar ao Espírito Santo de Deus, e eu estou pedindo, encha a minha vida, Pai, encha-me com a Tua glória nesta manhã. Eu creio, Jesus, que a Tua palavra virá ao nosso coração. A Tua palavra, Pai, nos dará a força que precisamos. Ó Deus, e com a Tua palavra, Pai, nós vamos possuir, ó Deus, territórios que o Senhor preparou para nós. Eu creio, Jesus. Faça a Tua obra aqui neste lugar. Tens liberdade, Espírito Santo de Deus, e toque aos corações, e tudo para a glória e louvor do Teu santo nome. E você diga amém. Vamos aplaudir ao Espírito Santo de Deus. Ele é digno. Aleluia, glória a Deus, amém. Bom dia. Ih, tá fraco, hein? Vocês não tomaram café, não? Bom dia. Glória a Deus, está melhor agora. Cumprimente esse irmão perto de você, diga bom dia, abençoado. Bom dia, abençoada. Bom dia, abençoadas e abençoados. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Deus é bom, amém. Pode tomar o seu assento, sente-se no seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha que bom estar aqui com os irmãos nesta reunião, nesse culto. Estamos aqui para cultuar a Deus. Amém, pessoal? Já teve um grupo de irmãos aqui reunido às 7 horas da manhã. Esse é o segundo culto do dia. Nós vamos ter ainda às 15, como também às 18. E, olha, Deus tem se manifestado aqui no dia de hoje. E eu tenho a certeza que há uma porção de Deus para todos nós aqui também. Amém, pessoal? Como é que vocês foram de semana? Pastor, foi uma luta. Glória a Deus que você chegou aqui, porque você está para ser renovado no Senhor. Amém, pessoal? Vamos à palavra de Deus. Deixa eu dar aquele recado, um recado da Bíblia para vocês, né? Vamos falar assim, um prato de entrada, né? Um versículozinho que tocou no meu coração essa semana é o do Salmo 119, verso 28. Vamos lá? Salmo 119, versículo 28. Salmo 119, verso 28. Olha aqui, irmão, situação que o salmista estava.
E olha o que ele vai buscar para mudar e reverter essa situação. Salmos 119, verso 28, está na tela aqui também, ó. Vamos lá? Ele diz assim, ó, Salmos 119, 28. A minha alma consome-se de quê? Tristeza. Olha a pedida dele agora, ó. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, o que o inimigo ele tem, irmãos? O inimigo ele tem ferramentas, intenções para encher a alma de alguém de tristeza. Com certeza, isso não vai trazer coisas boas para ninguém. Essa é a intenção do inimigo, que alguém viva triste. Mas Deus não quer isso. Deus hoje quer nos dar a palavra dele para nos fortalecer, para que possamos vencer a tristeza. Amém, pessoal? A tristeza, na verdade, quando o inimigo ele enche o coração de alguém de tristeza, às vezes isso, irmãos, vai até se espalhar para o corpo físico da pessoa. A pessoa às vezes está tão amargurada, tão triste, que isso reflete no corpo físico dela e daqui a pouco ela está doente fisicamente falando também. Isso vai atrapalhar a vida familiar, isso atrapalha a vida conjugal, isso atrapalha, irmãos, um relacionamento de pais e filhos, irmãos. Eu digo a você que alguém nessa condição, irmãos, até mesmo de ser uma pessoa triste, ela às vezes não consegue escutar nem a voz de Deus. Não consegue ouvir nem a voz de Deus. Então, qual é a intenção de Deus ao te trazer aqui hoje? Te fortalecer pela palavra. Para que você possa vencer todas as tristezas. Se você desceu essa escada hoje com algo te fazendo triste, Deus está aqui para te fazer feliz. A palavra de Deus vai ser te entregue agora para te fortalecer e você vencer essa tristeza. Deus não quer, irmãos, que aprendamos a conviver com a tristeza. Deus não quer que vivamos dia após dia triste. Deus não tem isso para você, não. Deus tem alegria para o nosso coração. Amém, pessoal? E o salmista, ele entendeu. A força que eu preciso está onde? Na palavra. Ele diz, fortaleça-me pela tua palavra. E glória a Deus que nós vamos receber a palavra agora. Amém, pessoal? Guarde com você esse versículo e eu quero entrar na mensagem de hoje, que está lá em Hebreus 11:30. Vamos em Hebreus? Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Sabe por que Deus não te quer triste? Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus quer te entregar vitórias. Amém, pessoal? Deus ele quer fazer de nós pessoas que vão colecionar vitórias. Amém, pessoal? Mas para ter vitória tem que ter o quê? Não, alegria, ok, mas tem que passar pela luta, né? Você passa pela luta e tem vitória. Eu não estou aqui fantasiando para você e nem pintando um cenário de um mundo sem lutas, não, irmãos. No mundo tereis aflições, mas com toda a luta, a vontade de Deus é que você chegue aqui toda semana levantando a mão e falar assim, eu tenho mais um testemunho para contar. Eu tenho mais uma vitória para contar. Deus, ele quer, irmãos, que sejamos pessoas assim, colecionadoras de vitórias, passando por lutas, e ainda que passamos por uma situação, você lembra o que a Bíblia diz? Exatamente todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. De toda a luta que você passou, se você tira uma experiência e você vence, com certeza, irmãos, é essa a vontade de Deus, que tenhamos testemunhos para contar. Quando a gente lê esse versículo de Hebreus 11:30, está na tela também, ele diz assim, ó, pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Então toda queda de muro, toda vitória, irmãos, ela acontece quando nós estamos com a fé ou ausente da fé? Com a fé. Então é muito importante estarmos com a palavra de Deus. Quando você escuta aqui, né, que as muralhas de Jericó caíram. Quem foi o personagem que Deus usou para ser o líder nessa ocasião? Quem foi? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quem foi? Tem certeza que foi o Josué? Ih, rapaz, e se eu disser para você que foi o Oséias? Foi o Oséias. A irmã falou para mim hoje de manhã, pastor, me mostra na Bíblia. Falei, então vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá em Números, capítulo 13, versículo 8. Ih, pastor, essa é nova para mim. Não, calma, você vai entender. Números, capítulo 13, versículo 8. Ih, pastor, isso é novidade para mim. Até sempre cantei, né? Vem com Josué lutarem. Sempre cantei isso, agora você está falando que foi o Oséias? Que negócio é esse? Calma, não levanta e vai embora, não, que o pastor não está falando besteira, não.
Vamos lá? Números 13, 8. Qual é o contexto aqui desse capítulo de Números? Quando o Moisés está selecionando de cada tribo aqueles que iriam espiar a terra prometida. Amém? Olha o versículo 8, o que diz. Da tribo de Efraim, quem foi que foi levantado? Oséias, filho de quem? Deixa eu contextualizar para você entender. Vamos no versículo 16, esse mesmo capítulo. Olha o que diz. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a quem, pessoal? A Oséias, filho de Num. Moisés chamou quem? Então o que aconteceu? O nome dele foi o quê? Mudado, né? Então eu estou certo e você tem razão, né? Então está todo mundo certo. Foi o Josué, mas antes qual era o nome dele? Oséias. E você sabe que na Bíblia, quando existem mudança, irmão, de nome, muito também se caracteriza por uma mudança, muitas das vezes até mesmo de, vamos lá, um novo tempo. Uma nova fase, um novo ciclo, Deus chamando alguém para algo, Deus mudando alguém para algo, para que aquela pessoa agora possa viver um novo tempo. E o novo tempo que Deus tem para todos nós aqui, é a verdade que Deus mudou o seu nome, amém? Não, pastor, meu nome continua sendo Maria. Não estou falando do teu nome de RG. Eu estou dizendo do seu nome, o que muitas das vezes o que era atribuído a nós. Alguns, né, às vezes eram chamados, olha lá vai o bêbado. Né? Alguns eram assim, olha lá o depressivo. Lá vai aquela pessoa, colocavam nomes nela. Mas hoje você se chama filha de Deus, filho de Deus. E esse novo ciclo, irmãos, ele também vem de Deus para nós, para que recebamos e vivamos grandes vitórias. O Josué, que foi chamado por Moisés, você vai ver comigo na mensagem, que ele era um menino, era um moço. E ele precisou crescer, irmãos, para que lá na frente ele fosse usado por Deus, para que aquela grande vitória em Jericó acontecesse. Vamos acompanhar um pouquinho dessa trajetória? Olha o que diz para nós Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11. Você nunca escutou essa versão, né? Vem com o Oséias lutar em Jericó. Êxodo 33, 11. Olha o que diz para a gente aqui. Ó. Êxodo é fácil, é o segundo livro, né? Está na tela também. Ele diz o seguinte, ó, Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. E depois tornava ao arraial. O que está escrito aí agora? Ó? Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Mais uma vez, diga comigo forte essa parte. Diga assim, o moço Josué, diga, nunca se apartava da tenda. Na verdade, irmãos, o que todos nós que queremos viver grandes vitórias, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, quem é que quer grandes vitórias, nós nunca deveríamos nos apartar da presença de Deus. Porque é na presença de Deus que nós vamos receber o amadurecimento para viver aquelas grandes vitórias. É na presença de Deus que nós vamos receber, irmãos, a sabedoria para viver aquelas grandes vitórias. Você observa, o Josué era sempre presente, estava sempre ali para aprender, para ser instruído, para receber direção. A grande vitória em Jericó, ela começa com alguém disposto a aprender. Você quer um recado para o caminho da sua vitória? Nunca se aparta da oração. Nunca se aparta da palavra. Nunca se aparta, irmãos, deste ambiente aqui de culto, onde você está adorando a Deus e está recebendo direção do alto. Nunca se aparta. Todas as nossas vitórias, ela passa pela nossa aproximação da oração, da palavra e de estar aqui no culto adorando a Deus. Amém, pessoal? E ele sempre presente, a Bíblia mais à frente ele vai dizer o seguinte, olha, capítulo 34 de Deuteronômio, vamos lá? Capítulo 34 de Deuteronômio. Versículo 9. Deuteronômio 34, verso 9.
Você vê que o Josué ele era um moço, né? Era um menino, né? Então, o que eu tiro de lição com isso? Ninguém, irmãos, né? Tirando o Adão, ninguém começa grande, né? Tudo é um processo, não é verdade? Para nós nos tornarmos vitoriosos em uma questão, um processo vai precisar ser vivido. Às vezes ainda somos muito, né, meninos para aquilo e precisamos amadurecer para tornarmos vencedores naquela situação. Ele era um moço que não se apartava. Ali ele cresceu. E é interessante não crescermos só em estatura física, né? Porque eu falo de mim, por exemplo, né? Desde que eu era desse tamanho aqui que eu estou na igreja. Um menino, na escolinha comecei. Mas ao mesmo tempo que eu cresci, né, de estatura, eu cresci em conhecimento de Deus. Por quê? Porque é importante, estava sempre na oração. Eu confesso a vocês, não vou ser hipócrita aqui não. Eu lembro que teve aquele período da adolescência que minha mãe falava assim, você vai sim. Glória a Deus que ela falava assim comigo, né? Você vai sim. Não, mãe, hoje eu vou ficar para ver o jogo do Flamengo. Você vai sim. E íamos para a igreja. Glória a Deus, né? Chegou um momento que ela não precisou mais falar isso. Eu que falava, eu vou sim. E glória a Deus por isso, né? Só que esse amadurecimento foi acontecendo e chega nesse episódio aqui muito bonito. Olha o que diz Deuteronômio 34:9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhes deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Que momento, né? Importante para quem quer ser um vencedor. Ele foi cheio do espírito de sabedoria. Você sabe, irmãos, que essa sabedoria, de fato, ela é proveniente do Espírito Santo de Deus. E é muito importante nós não ignorarmos ela, porque às vezes você quer uma vitória, e vamos pensar até aqui nas coisas da terra, né? E alguém diz assim, não, para eu ter essa vitória, eu tenho que estudar muito. Não estou ignorando, às vezes é necessário mesmo para aquilo que você almeja. Estude, se prepare, se habilite, né? Se gabaritar para aquilo. Mas nunca ignore, irmãos, a sabedoria do Espírito Santo. Torno a dizer, não estou ignorando o conhecimento humano. Eu escutava isso desde menino e é uma verdade, talvez você escutou igual. Olha, adquira conhecimento, porque isso ninguém nunca vai tirar de você. Quem já ouviu essa frase? Né? Isso ninguém nunca vai tirar. O que você estudou, se qualificou, os diplomas que você, né, ajuntou, isso ninguém vai tirar de você. Você é habilitado para aquilo. Vá lá, vença. Só que não ignore esse momento aqui, ó, que é o de ser cheio da sabedoria de Deus. A vida, irmãos, foi passando, os dias foram passando, os anos foram passando. E como para todo mundo chega esse momento, chegou o momento de Moisés. Moisés foi chamado pelo Senhor, o Senhor o tomou para si. E lá em Josué, capítulo 1, versículo 1, fala sobre isso. Olha o que diz. O moço que já ficava ali sempre, não se apartava da tenda, o moço que já estava cheio da sabedoria, ele vai ouvir a voz de Deus diretamente para ele agora. Olha lá, Josué, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, olha. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Diga glória a Deus, pessoal. Então, o que eu vejo aqui? Ó? O Josué, ele cresceu, ele foi chamado para um novo tempo, um novo ciclo, teve uma mudança de nome, ele recebeu a imposição de mãos e ali recebeu sabedoria do alto. E chega um momento que Deus agora fala com ele, irmãos, isso é bonito. E Deus fala algo com ele que fala para a gente hoje também. Deus fala assim para o Josué, Josué, eu quero fazer de você, junto com todo esse povo, eu quero fazer de vocês vitoriosos. Eu quero fazer de vocês conquistadores de território. Olha que coisa bonita que Deus fala para ele. Mais à frente, se você for ler a continuação aqui, Deus vai falar para ele se esforçar, Deus vai falar para ele ser uma pessoa encorajada, eu sou contigo, vai lá, esforça-te, tem bom ânimo, vai lá que eu sou contigo. Deus vai dar para ele palavras de encorajamento e para ele conquistar territórios.
Eu queria até nessa hora agora, irmãos, trazer para um lado espiritual da coisa. Porque Deus também quer fazer de nós conquistadores de território. Amém? E antes que você pense, né? Também, Deus pode te abençoar dessa forma. Mas antes que você pense, amém, pastor, já estou falando agora o nome daquela rua que tem o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, porque aquele território ali é meu. Deus pode te dar uma benção ali naquele lugar. Mas eu quero falar, irmão, sobre conquistar almas. Existem territórios que Deus quer que eu conquiste, Deus quer que você conquiste. Existem almas, irmãos, que Deus quer que eu ganhe para Ele e que você ganhe para Ele. E Ele já nos capacitou com toda a sabedoria do alto para isso acontecer. Só que o que nós precisamos entender? Quando Deus fala com Josué, Josué, eu quero dar a vitória, tem um território para vocês. Vocês que são entendidos da Bíblia, aquele território estava vazio, só esperando eles chegarem? Hã? Não. E não é diferente quando a gente se fala das almas. Deus quer que você seja usado por Ele para ganhar sua família para o Senhor. Mas às vezes, irmãos, existe um inimigo dominando a mente, o coração daquela pessoa. Às vezes existe um inimigo naquele território. E é por isso que eu disse para você aqui que Deus ele quer nos dar vitórias, mas no mundo nós vamos ter combates. E por isso precisamos nos fortalecer no Senhor. Talvez você já orou por uma alma, por alguém, que você orou, irmãos, e parece que foi assim, ó, um estalar de dedo. A pessoa se interessou pelas coisas de Deus, se converteu e está na presença de Deus até hoje. Mas tem casos que, às vezes, tem que orar um pouco mais. A batalha dura um pouco mais. Eu já vi casos de alguém orando décadas por um familiar, por uma pessoa. Mas o que eu tenho que ter no coração? Eu tenho que ter o que está escrito em 1 de João. Porque maior é o que está em nós. Então, o Deus que me deu a palavra e falou que eu seria um conquistador de território, ele é muito maior do que aquele opressor que está lá na vida daquela pessoa, do que aquele inimigo que está lá. Eu tenho que ir animoso, com a certeza de que o que eu estou recebendo de Deus vai me fazer conquistar aquela terra. Diga glória a Deus, pessoal. E aí o Josué vai começar aquela, vamos falar assim, aquela maratona para alcançar a terra, para viver as vitórias de Deus mesmo, para viver a bênção de Deus mesmo. A Bíblia fala que o primeiro posicionamento dele deveria ser se levantar, né? E passar o Jordão. Olha a dificuldade aí. Mas com toda dificuldade eu tenho a palavra de Deus. O Josué ele vai fazer algo que é necessário também a gente fazer para ser conquistador de terra. O que, pastor, que o Josué vai fazer? Olha o capítulo 2 de Josué, versículo 1. Mude aí a página. Capítulo 2, versículo 1 de Josué. Olha o que diz para a gente aqui, irmãos. Versículo 1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então você observa que está tudo ali sendo algo espiritual, algo direcionado por Deus. Eles vão na direção da terra, ele envia espias. Agora observe, está escrito aqui, ó, que ele enviou espias a observar a terra. Quem aqui quer ser um conquistador de almas? Você quer ganhar almas para o reino de Deus? O que nós temos que fazer, irmãos? Observar a terra. Tem gente que se você perguntar, e aí, como é que está o teu filho? Ele responde sempre com 2 palavras. Está bem. Ou não está bem. Às vezes está faltando uma observação até maior para você entender como que você tem que combater contra aquele inimigo que ali está naquele território que Deus já te deu. Teu filho não é do vício. A sua família não é de Satanás. Aquela alma não é do inimigo. Na verdade, Deus já te deu e Ele está falando. Você tem que agora tomar posse dessa bênção. Amém, pessoal? E eu tenho que observar. Às vezes, irmãos, olhando, observando, estando perto daquela pessoa, Deus vai te dar até toda a direção de como você tem que orar numa batalha espiritual para aquele inimigo cair por terra. É uma questão de estarmos atentos. Puxa, a vida é triste, irmãos. Quando chega ao ponto
de uma pessoa, né? Aí ela pessoa, eu já vi reportagem assim, talvez você tenha visto. Olha, o jovem fulano de tal tirou a própria vida. Aí vai entrevistar, aí os pastores assim, mas ele era muito fechado. Ele não conversava nada, ela não falava nada. Irmãos, nós estamos nessa família para a gente observar, para a gente estar perto. Procura conversar com aquela pessoa, procure falar com ela, procure falar com ele, procure saber como que é o dia a dia dele, o dia a dia dela, para que você possa direcionar as suas orações e conquistar aquela terra. Amém, pessoal? Você sabe que quando a Raabe, ela recebe os espias, voltando aqui agora para o caso do Josué, quando ela recebe aqueles espias, ela até comenta e fala com eles, olha, o coração de todo o povo já está derretido aqui, porque ouvimos falar do que Deus fez por vocês abrindo o Mar Vermelho. E o que a Raabe faz? Observe, até então uma mulher pecadora. Ela começa a conversar com aqueles espias, e ela pede, irmãos, pela salvação da família dela. É algo bonito, né? Alguém desejoso pela salvação. Ela pede pela família dela. Os espias, então, vão dizer para ela, olha, sim, nós vamos poupar a sua família porque você nos recebeu aqui, nos escondeu aqui, né? Você só vai ter que fazer uma coisa. Você vai marcar ali a sua casa com uma fita vermelha para que quando nós entrarmos na cidade, a sua casa seja poupada. Hoje não é diferente. A nossa família também está marcada, não é com uma fita vermelha, é com sangue vermelho. De quem, pessoal? De Jesus, que foi derramado pela salvação da nossa família. Amém, pessoal? Só que olha que coisa interessante, preste atenção nisso aqui, ó. Olha que coisa interessante. A Raabe, quando ela esconde os espias, ela guarda os espias, ela faz essa aliança, e é sempre bom a gente ter uma aliança com Deus, é importante isso. Ela faz essa aliança, ela está recebendo algo não só para ela, mas para toda a família dela, que é essa salvação. Agora, você sabe onde que a Raabe morava? Você sabe onde que a Raabe morava? Hã? Sabe onde que era a casa da Raabe? Em cima do... E o que caiu, pessoal? O muro. Menos a casa de quem? Aí eu lembro do Salmo 91:7, né? Porque 1000 cairão ao teu lado, mas tu... não será. Vale a pena ter uma aliança com Deus, irmão. Vale a pena. Eu estou aqui falando para você do que aconteceu. Aqueles homens voltam então de espiar a terra. E aí, irmãos, Deus vai falar com Josué. Deus vai dar direção, estratégia para o Josué. Isso é muito importante. Você que quer ser essa pessoa vencedora, para cada batalha que você enfrenta, Deus tem uma direção. Amém, pessoal? Deus vai dar uma direção para o Josué. O que Deus falou para o Josué fazer? Vamos lá. Rodear as muralhas, né? Durante quantos dias? Dos 6 primeiros dias, cada dia, uma volta. O 7º dia, 7 voltas. Aos olhos naturais, irmãos, parece loucura. Quem é que tem vitória dando volta no muro, né? Dando volta nas muralhas? Quem é que vai receber vitória assim, aos olhos naturais? Aí eu digo para você, irmãos, que ainda que pareça loucura aos olhos naturais, seja uma pessoa espiritual, que recebe a estratégia de Deus e executa, ainda que pareça algo, né, que, puxa vida, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz para nos dar a vitória, amém, pessoal? E a gente precisa obedecer. Quando esse texto ele desenvolve, a gente chega lá no capítulo 6, vamos avançar? Nós vamos chegar num ponto aqui que vai ser muito importante para hoje. Josué capítulo 6, versículo 1, olha o que diz para a gente aqui, ó, Josué 6, versículo 1. Ele diz assim, ó, ora, Jericó cerrou-se, e estava o quê? Cerrado, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Essa parte final de novo. Nenhum saía. Fala comigo assim, batalha difícil. Fala assim, mas não impossível. Ainda que seja algo... Porque olha que coisa, irmãos. Nenhum saía nem entrava. Alguém pode falar assim, pastor, eu oro por ele. Mas ele tem um coração duro, pastor. Pastor, olha, eu oro por ela, mas ela é difícil, pastor. Ela tem um coração duro. Talvez para conquistar uma alma você já passou por batalhas muito difíceis. Orando por alguém que parecia que ela não queria nada, né? Você dá uma palavra, parece que não entrou nada daquela palavra.
Parece que não tem um acesso àquele coração. E aí muitos desistem aqui. Continua fazendo o que Deus falou para fazer. Continua rodeando. O Josué deu a primeira volta, irmãos, e não apareceu nenhum trincado na muralha. Ele deu a primeira volta, irmãos, e não estremeceu nem um pouquinho a muralha. E a gente tem que continuar fazendo. Ele foi para o segundo dia. E com certeza, porque lá no sétimo dia as muralhas caíram ou não caíram? Caíram. E com certeza ele não diminuiu na fé, na certeza daquilo que Deus falou com ele. E a gente também não pode diminuir na nossa. Se você quer vitória, você tem que ser firme até o final, irmãos. Vai lá lutando e fazendo o que Deus te direcionou para fazer, a estratégia que Deus te deu, seja constante nela, e você vai se deparar com a vitória. Amém, pessoal? Ainda aqui no capítulo 6, só que agora lá no versículo 25, olha o que diz aqui, ó. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe. Vale a pena a gente ter aliança, né? E a família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel, até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Essa parte me chamou muito a atenção, né? Que ela habitou no meio de Israel até os dias de hoje. Hoje você está orando por alguém que tem um coração às vezes que está duro, mas essa pessoa ela vai habitar no meio de Israel, irmãos. Ela vai habitar na salvação para a glória do Senhor. Não desista de orar por ela. Não desista de buscar por ele. Só que lembre que a gente está falando aqui do Josué. Poderia até falar da Raabe, daria uma mensagem só dela, só desse caso. Mas o Josué ele foi chamado por Deus, se preparou, recebeu sabedoria do alto para conquistar territórios, vitórias. E aqui, irmãos, parece que a coisa está acontecendo, está fluindo. Quando a gente chega no versículo 27, a gente vai entender o porquê da vitória. As muralhas já caíram nessa altura do campeonato. Olha o porquê das vitórias, irmãos. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Irmãos, algo aconteceu, as muralhas caíram, você recebeu uma grande vitória. Nunca se esqueça o porquê das suas vitórias. Fala, porque Deus é comigo. Irmão, a gente nunca pode esquecer disso. Tem gente que se deslumbra tanto com a vitória que ela começa a esquecer de Deus. Ela acha que já sabe como é que faz a coisa. Ele acha que já sabe. Prosperou um pouco, acha que já sabe agora. Não, agora eu sei, eu sou uma pessoa culta, eu tenho isso, eu tenho experiência no ramo, eu tenho aquilo. Irmãos, as minhas vitórias, elas existem porque eu tenho a Deus. Se tem algo que nós precisamos nos preocupar com as vitórias, é isso. É a gente nunca perder a dependência por Deus. É a gente nunca esquecer, irmãos, que a cada batalha que a gente for enfrentar, a gente precisa consultar a Deus. A gente precisa da direção de Deus. Um outro homem na Bíblia, não vamos estudar sobre ele hoje não, mas um outro homem na Bíblia que teve várias vitórias. Quem, pastor? Aquele homem que tinha um cabelo grande, que destruía tudo e batia em todo mundo. Quem era esse? Sansão, né? Sansão teve várias vitórias. Só que o Sansão começou a se esquecer de Deus. Chega um momento, irmãos, que aquela que estava do lado dele, a Dalila, né? Ela fala assim, Sansão, Sansão, acorda, porque os filisteus vêm contra ti. Aí ele fala assim, não, mais uma vez eu vou me levantar e vou vencer eles. Só que no versículo está escrito assim, ó, porque não sabia que o Senhor já não era com ele. Olha que coisa, irmãos. E o Sansão, que foi levantado por Deus para ter vitória ou derrota? Ele foi levantado por Deus para ter vitória ou derrota? Vitória. Quando ele esquece de Deus, ele conhece o quê? A derrota, irmãos. Isso é triste. A bem da verdade é, irmãos, que Deus não gostaria que nenhum de nós aqui, tivéssemos derrotas. Deus gostaria que todos nós aqui, irmãos, vivêssemos uma vida vencendo, reconhecendo que Ele é o Deus da nossa vida e pedindo a direção para a próxima batalha e tendo a próxima vitória e daqui a pouco a próxima vitória e a próxima vitória. Essa é a vontade de Deus. Só que aqui, irmãos, nesse momento, parece que o Josué também ele vai esquecer um pouquinho.
Porque logo depois dessa batalha, a vida é assim, né? Muitas das vezes uma batalha atrás da outra. Uma situação atrás da outra. Você acabou de ter uma vitória, você às vezes já está passando por um período que você já vai, pastor, me ajuda em oração nisso aqui, porque é mais uma batalha agora, mas eu creio que é para vencer, né? Eu creio que é para a vitória. E aí, irmãos, vai se levantar uma outra batalha. Só que você pensa de proporção, uma batalha bem menor. Uma situação que aos olhos naturais era bem mais simples. Mas, irmãos, da simples batalha ou da batalha mais complexa, consulte a Deus. Reconheça que Deus é a sua fonte de vitória. O Deus que te fez, e aí eu estou falando até de saúde agora, o Deus que fez alguém vencer o câncer. Glória a Deus que Deus faz isso, irmãos. O Deus que fez alguém vencer uma enfermidade que a ciência diz que não tem cura. É o mesmo Deus, irmãos, que faz alguém vencer uma dor de cabeça. É o mesmo Deus, irmãos, que faz alguém vencer uma dor no dedo mindinho. Nós precisamos pedir a direção de Deus. Por quê? Porque nem toda, irmãos, batalha vai ser vencida com a mesma estratégia. Quantas vezes Deus fala para o Josué rodear as muralhas? Em quantas batalhas ele manda Josué rodear a cidade? Só nessa daqui. Foi a direção de Deus para essa batalha. E para a próxima? Tem que consultar Deus e saber como é que Deus quer te dar a vitória ali. Como que Deus vai fazer para nos dar a vitória naquilo? Não podemos achar que já somos experientes demais e agora não precisamos consultar Deus, porque precisamos. Quando a gente sai do capítulo 6, depois dessa grande vitória, olha o que diz o capítulo 7, irmãos. Capítulo 7, versículo 1. Não esqueça de Josué 6:27, leve para a sua vida, né? Assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Nós vamos ter vitória quando o Senhor é conosco. Quando chega no capítulo 7, o versículo 1, olha como é que o cenário muda. O que está escrito aí? Ó? E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. Olha o que acontece agora. Ó. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma pergunta para pessoas inteligentes. Tem como ter vitória assim? Existe vitória, irmãos, contra o Senhor? Não. Você observa que esse versículo, ele mostra, irmãos, que, na verdade, o que fez a ira do Senhor se acender é porque existia ali o anátema. Pastor, que palavra difícil é essa? O que significa o anátema? Irmãos, anátema significa amaldiçoado. E nós precisamos saber uma diferença que existe muito grande entre ter aflições e ter maldições. Aflições, irmãos, todos nós aqui vamos passar por isso. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas a mesma Bíblia diz o seguinte, irmãos, que não existe maldição sem causa. E o que nós precisamos aqui hoje analisar? Deus, eu não quero ser contra o Senhor porque existe uma maldição na minha vida. Porque senão, irmãos, eu não vou viver as vitórias que Deus queria que eu vivesse. Enquanto tem maldição no meio, não tem vitória, não combina maldição com vitória. Por isso que nós temos que orar a Deus que seja quebrado e desfeito toda a maldição, irmãos, que um dia existiu no sobrenome da sua família, que um dia existiu no histórico familiar, que isso seja quebrado em nome do Senhor. Porque talvez essa maldição, talvez não, essa maldição está impedindo alguém de ser vitorioso. E a gente precisa, irmão, se desvincular dessa maldição. A Bíblia fala para nós o porquê dessa maldição no capítulo 6, versículo 19. Olha o que está escrito aqui, ó. Quando eles venceram em Jericó, Deus deu para eles a terra. Amém, pessoal? Mas Deus deu uma direção para eles. Qual foi a direção, pastor? Eu vou ler para você esse versículo e vou explicar. Josué, capítulo 6, versículo 19, ele fala assim, ó. Porém, toda a prata e ouro
e os vasos de metal e de ferro são consagrados a quem? Ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Então Deus deu para eles uma direção em alto e bom tom. Deus falou assim, olha, eu dou para vocês a terra. Mas, como em toda vitória, irmãos, quando existia uma guerra, todo vitorioso, ele tinha direito ao despojo daquela guerra. O que era do inimigo, ele poderia tomar para si. E foi assim, por exemplo, que Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, é assim que eles foram levados à Babilônia como escravos. Na altura do campeonato, Nabucodonosor venceu uma guerra e os levou como despojo. Só que o que Deus está mostrando aqui para Josué e para todo Israel e serve para a gente hoje? Olha, eu quero dar vitórias para vocês, mas isso aqui é meu, não toque. Isso aqui me pertence, não toque. Isso aqui não é para nenhum de vocês. E o que aconteceu naquele meio do caminho do percurso ali? Acã tomou para si uma capa babilônica, tomou para si mais coisas ali no meio e enterrou dentro da sua tenda. Aquilo encheu os olhos dele. Então ele estava contrariando uma palavra de Deus. E o que existia ali? Uma maldição. Vem a próxima batalha. Nós vimos o capítulo 7, versículo 1, aonde o Senhor estava com a ira dele acesa contra Israel, mas para o Josué está tudo bem, né? Não está acontecendo nada. Quando a gente vê o versículo 2, Josué 7:2, ele fala assim, ó. Enviou, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai. Olha o nome da cidade, né? A Ai, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel. E falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens, e fizeram o quê? E espiaram a Ai. Então vamos lá. Qual é o erro do Josué aqui? Tem aqui o Josué fazendo oração? Tem o Josué aqui recebendo direção de Deus? E como é que nós vamos ter vitória se não fizermos isso? Não quero mudar a Bíblia, estou dizendo que essa história poderia ter sido escrita diferente. Se o Josué consulta a Deus aqui como fez para conquistar a terra de Jericó, Deus ia falar para ele assim, ó, Josué, não dê um passo na direção de Ai, porque existe anátema no meio de vocês. Existe uma maldição que não vai deixar vocês vencerem. Só que o Josué não fez isso. Ele olhou, esses espias foram à terra de Ai e falaram assim, olha, a terra é desse tamanhozinho aqui, ó, mamão com açúcar. Vai ser uma vitória para a gente conquistar de olhos fechados. É uma coisa que vai ser simples. Dá até folga para alguns, Josué. Precisa nem mandar todo mundo. E olha o versículo 4, o que acontece? Assim, subiram lá do povo, o que está escrito aí? Alguns 3.000 homens, uma pequena porção, né? Os quais fugiram de diante dos homens. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Eles vão sem consultar a Deus, eles vão sem a direção de Deus, eles vão, irmãos, até de uma forma amaldiçoada, e eles conhecem o que Deus não tinha para eles, que é a derrota. Eles conhecem a derrota, irmãos. Deus não queria que o povo conhecesse a derrota. Deus queria que o povo fosse conquistador de territórios. Vitórias e vitórias e vitórias. A Bíblia fala que alguns pagaram até com a vida nesse meio do caminho. E eles saíram fugidos da terra de Ai. Aí quem falou Ai foi o Josué, né? Porque aí ele vai fazer uma oração a Deus. Agora. Deveria ter orado antes. Mas agora ele vai fazer uma oração a Deus. E olha o que ele diz a Deus lá no versículo 7 de Josué 7. Fala assim, ó. E disse Josué, o que o Josué disse? Ah, Senhor Jeová. Olha que coisa, irmãos. Ah, Senhor Jeová. Como até quem transfere a responsabilidade para Deus. Por que o Senhor falou para a gente vir para essa terra e agora a gente está sendo derrotado, hein? Por que isso está acontecendo? Por que a gente está sendo derrotado nessa terra minúscula? Olha que vergonha, Deus. Tem gente, infelizmente, orando assim, né? Deus, por que eu estou sendo derrotado? E botando Deus na parede. Mas quem pergunta, tem o quê? Tem resposta ou não tem? E olha o que Deus responde no versículo 10.
Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema. E também o quê? Furtaram. E também o quê? Mentiram. E até debaixo da sua bagagem, está aqui a causa da derrota, irmãos. Jesus é a causa da nossa vitória. A presença de Deus é a causa da nossa vitória. E a causa da derrota qual é? É tudo aquilo, irmãos, que Deus falou que não tinha que estar no meio. Olha essa listinha aqui, ó. Ele fala, porque tinha maldição, né, o anátema. Aí ele fala assim, ó, porque também furtaram e também o quê? Mentiram. Irmãos, tem vitória na mentira? Não tem. Alguém diz assim, já sei o que eu vou fazer. A promoção está para sair, e o que eu vou fazer? Eu vou sabotar o meu amigo do trabalho. Porque, olha, o que vai acontecer? Ele vai tropeçar nisso aqui, eu vou armar essa situação, e a direção vai descobrir, não vão ficar felizes com ele, e a vaga vai cair no meu colo. Tem vitória nisso, irmão? Não tem vitória nisso. Não existe vitória nisso. Na mentira não tem vitória, irmãos. No furto não tem vitória. Na maldição não tem vitória. Se é algo, irmãos, precioso para Deus, e é de Deus, não toque. Não tem que tocar. O que é de Deus, Deus já deu a terra. Amém, pessoal? E até para a gente, sim, desfrutar, viver o melhor de Deus. Por exemplo, alguém quer ir para a vitória, mas está com a mágoa no coração. Como é que vai vencer assim? Então a gente observa, a gente tem que consultar Deus. Deus, o que está de errado, ou o que precisa ficar certo para eu alcançar aquela vitória? A intenção de Deus é nos fazer vitoriosos. E se alguém chega nessa altura da mensagem e começa a se questionar, poxa, isso aqui já passou de uma aflição. Aflição é luta. E luta é o caminho da vitória. Mas isso aqui já não é aflição. Por que eu estou sempre sendo derrotado nessa situação aqui, ó? Aí já liga o sinal de alerta. Será que tem alguma maldição que precisa ser arrancada hoje? Será que tem alguma coisa, irmãos, que precisa ser arrancado hoje? Eu quero orar com vocês já, para a gente obter vitória, mas antes eu preciso ler para você o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Você sabe que depois que Deus falou com Josué, aí o Acã falou, né? Olha, eu pequei, eu errei. Eu pequei, eu peguei o que não era para pegar, eu coloquei lá na minha tenda, enterrei na minha tenda, está lá. Depois eles até, irmãos, se consertaram, tirou o anátema, e depois eles venceram aquela terra de Ai, né? Porque Deus queria que vencesse, não precisava ter aquela derrota no histórico. Só que quando a gente chega em Hebreus 12, versículo 1, olha o que diz aqui, irmãos. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que está escrito aí? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que está proposta, gente? As vitórias que Deus tem para a sua vida. Essa é a carreira. Só que não tem como alguém correr em direção à vitória se tem duas coisas, pecado e embaraço. Você observa que ele fala até separado porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Tem coisa que a gente fala assim, não é pecado, mas vai nos atrapalhar de correr na direção da vitória, é um embaraço. Eu comentei hoje aqui de manhã, lembrei da São Silvestre. Quem lembra da corrida São Silvestre? Não tem um pessoal que se prepara, que vai lá, coloca o peso, né, no lugar do peso, tem que estar com o peso certo, está com o uniforme correto, a roupa está preparada, ela já vem treinando há muito tempo. É assim ou não é? Não, tem gente que já está super preparado para correr aquela São Silvestre. Mas na mesma corrida, a gente vê que tem gente que vai lá só para fazer o quê? Só para dar o tchauzinho para a televisão, né? Não tem um pessoal que vai todo fantasiado? Né? Que vai lá com a fantasia de não sei o que lá. Irmão, essas pessoas não chegam no final da corrida. Ela está ali só para dar o tchauzinho dela. Ela não vai, aquilo ali atrapalha ela de correr.
Aquilo ali impede ela de chegar no final da corrida. Você imagina, hoje acho que teve corrida até aqui na frente, aqui, né? Aí você imagina, irmãos, alguém fala assim, vamos correr, pastor? Eu falei, vamos. Aí eu vou de terno, gravata, sapato social. Eu vou chegar, irmãos? Como, irmãos? Se eu não estou preparado para isso. Agora, espiritualmente falando, tem coisas assim que a gente pode chamar de embaraço. Que é aquilo, irmãos, que não convém. Que é aquilo que não é uma veste para aquela situação. Você quer ter aquela vitória. Aí você está vestido assim? Não convém. Eu dou até exemplo. A pessoa fala assim, não, eu quero uma vaga de emprego, eu quero. Ah, então tá bom, vai lá. O pessoal está chamando lá na empresa. Lá. Ah, eu vou sim, eu vou botar meu currículo lá. Isso, 7 horas o pessoal já está lá recolhendo o currículo. 7 horas? Mas eu acordo meio-dia. Mas eu acordo 1 hora. Mas eu quero a vaga, hein? Eu quero a bênção, hein? Está combinando, irmãos? Não está combinando. Então preste atenção nisso. O plano de Deus, quando ele chama o Josué, e aquele moço que chega diante dele, foi amadurecendo, recebeu sabedoria do alto, recebeu imposição de mãos, ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, meu servo Moisés é morto, levanta, passa esse Jordão, passa mesmo as aflições vão existir. Não se assuste comigo, não, com isso não. Você não está em pecado porque tem aflição. Agora, passou o Jordão, passou as dificuldades, tem vitória para você. Venceu? Não se esqueça de Deus. Seja uma pessoa sempre dependente dele. Vai para a próxima batalha, consulte a Deus. Ah, mas isso é muito simples, não vou orar por isso. Ore sim, irmão. Porque Deus vai te dar a estratégia certa para aquela batalha. E você não vai conhecer a derrota. Hoje é o dia, irmãos, de chegarmos diante de Deus. Deus, se tem uma maldição, vai ser quebrada agora. Se existir uma maldição, vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Porque não pode ter o anátema, irmãos. Não pode ter coisa amaldiçoada. Não pode ter nada escondido debaixo da minha tenda. Não pode. Se eu quero vitórias, eu tenho que fazer exatamente como Deus falou para fazer. Deus já está nos dando a vitória, a terra. A gente tem que dar a Deus o que é de Deus. Dê glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração agora, irmãos? Louvado seja o Senhor. Deus nunca vai se alegrar com a derrota de um filho dele. Deus quer que o filho dele ouça a voz dele e vença. Tem situações que você pode vencer aqui agora, hoje. Você já tomar posse dessa vitória, receber de Deus nessa oração a estratégia para você vencer essa situação, para você vencer essa batalha. E às vezes batalha é difícil. Deus, o coração está fechado. Você pede a Deus, Deus, vai lá no coração daquela pessoa e abre o coração dela. Porque quando eu falar do Senhor, ela vai receber e eu vou ver aquela pessoa convertida. Eu vou ter vitória nisso em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração para Deus. Pai, nós queremos viver, Pai, em 100% de dependência do Senhor. Eu dependo de Ti, Pai. Eu preciso da Tua orientação, Pai. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso da Tua direção, da estratégia que vem do céu, para que eu possa viver as vitórias que o Senhor tem para mim. Agora é a tua hora de se aproximar de Deus, meu irmão. Agora é a tua hora de se aproximar de Deus, minha irmã. Chegue na presença do Altíssimo agora e fale com Ele. Se você tem vivido aflições, Deus te renova agora. Não tenha um sentimento de culpa, porque a aflição é normal. No mundo tereis aflições. Agora, se a situação é uma maldição, ela precisa ser desfeita agora. Ela precisa ser quebrada agora. O Acã precisou falar, olha, foi eu que coloquei e enterrei na minha tenda o que eu não deveria ter enterrado. Fale com Deus agora. Quebra mesmo essa maldição de uma vez por todas, porque Deus te chamou para ser um vitorioso. Aleluia, Pai. Eu preciso da estratégia do Senhor. Abra o coração para Ele. Louve ao Senhor. De Ti. Eu preciso do Teu perdão. Preciso do Teu perdão. Clame ao Senhor agora, eu preciso de Ti. Preciso de Ti.
Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Diga a Ele: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, nós precisamos. Não posso esquecer O que fizestes por mim, Senhor. O que fizestes por mim. Faça essa declaração. Como alto é o céu. Como alto é o céu. Tua misericórdia sem fim. Tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Eu preciso de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, diga a Ele, deixa Ele te ouvir, aleluia. Distante de ti, Senhor, Não posso viver. não vale a pena existir. Não vale a O seu lugar é perto de Deus, é dependendo dEle. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga a Ele a sua voz, as lutas. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão. Frieza e escuridão procuram me cegar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Levante as suas mãos e diga a Ele: distante, distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor.
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga para ele mais uma vez: distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Eu preciso de ti. Pai, nós precisamos de ti. Nós não podemos estar longe, Pai. Ó Deus, foi quando Sansão se distanciou que ele conheceu a derrota. Foi quando, Pai, Josué não consultou ao Senhor que ele conheceu a derrota. A intenção de Deus não era que o povo dele fosse envergonhado para a terra de Ai, não. Deus queria que o povo dele vivesse de vitória em vitória, ainda que passando por aflições, mas tendo testemunhos para contar. Deus não quer te ver como um derrotado. Deus não quer te ver como uma derrotada. Não, não é essa a vontade de Deus. Faça uma aliança com Ele. Vá até o fim consultando a Deus. Você venceu. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Mas dependa dele mais uma vez, meu irmão. Dependa de Deus mais uma vez, minha irmã. Consulte a Deus mais uma vez. Fale com Deus hoje. Tira o anátema, tira a coisa amaldiçoada, porque maldição não combina com vitória, porque maldição não combina com o que Deus tem para a tua vida. E eu quero viver, Jesus, tudo que o Senhor tem para mim. Eu não abro mão das vitórias que o Senhor tem para mim. E eu quero abrir o meu coração agora, Pai, e declarar: eu te pertenço. Jesus, eu sou teu. Eu preciso de ti. Eu sou dependente do Senhor. E eu oro forte agora, porque toda uma maldição está sendo quebrada. Se é uma maldição hereditária, se é um rótulo que o inferno tentou colocar na sua família, está quebrada esta maldição agora. Está anulada agora essa maldição. Está desfeita em nome de Jesus. Mas aquilo que compete a mim e a você, isso nós temos que fazer. Isso nós temos que fazer. Deus, eu não vou tocar no que é teu, Pai. O Senhor tem me dado tantas vitórias, Pai. E não existe, ó Deus, necessidade alguma, e ainda que existisse, não existe necessidade alguma, Pai, em tocarmos naquilo que é do Senhor. O que é de Deus é de Deus. E eu oro junto com esta minha irmã agora, Pai, porque eu creio, Jesus, que para esta minha irmã, esse meu irmão, levante suas mãos aos céus agora. Eu creio, Pai, que o Senhor está dando estratégias aqui nesta manhã. Estratégias, Pai, para esta pessoa vencer. Estratégia, Pai, para esta pessoa viver, Pai, ó Deus, e conquistar aquele território. Ganhar almas, meu irmão, ganhar almas. Estratégia que Deus está te dando para você ser bem sucedido na tua profissão, nas tuas finanças. Estratégia que Deus está te dando agora para você fazer, às vezes até uma campanha de oração na madrugada. Deus te despertando às 3 horas da manhã para você orar por em prol esta causa. Estratégia que Deus está te dando, talvez para você estender as mãos todos os dias e orar pelo seu familiar enquanto ele estiver dormindo. E orar por aquela pessoa e clamar ao Deus dos céus. Não sei qual a estratégia que Ele está te dando agora. É uma estratégia de vendas, é uma estratégia para você conseguir alcançar aquela posição no mercado de trabalho. É uma estratégia que Ele está te dando agora para que o teu casamento possa ser vitorioso, para que os teus filhos sejam vitoriosos. É uma estratégia que Deus está te dando agora e você tem que assumir essa estratégia. Faça, vá até o fim e vá para a glória de Deus. Eu creio que todas as muralhas caem por terra e Deus já te deu a vitória, porque você escolheu estar perto dele e não longe. Pai, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus, porque no Senhor está a nossa vitória. E você diga amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão: em Cristo Jesus,
Mas fala com um sorriso no rosto que é bonito, que você vai declarar para ele. Diga: em Cristo Jesus, você é um vencedor. Fala pro outro assim, aí todo mundo vai ouvir isso também, né? Fala assim, ó: em Cristo Jesus, você é mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Senta no seu lugar um minutinho, por gentileza. Glória a Deus. Deus fez, irmãos, cada um de nós para sermos vencedores. Não tem essa possibilidade. Deus não te criou para você ser um derrotado. Não. Deus criou eu e você para sermos vencedores nele. Diga glória a Deus, pessoal. Agora é aquele momento que nós vamos falar aqui também sobre honrar a Deus. É importante, irmãos, nós estarmos conectados com Deus nesse ciclo de honra. Fala comigo. Honra que sobe. Diga: honra que desce. Pode ficar mais forte. Vamos lá. Honra que sobe. Honra que desce. E toda vez que você devolve o seu dízimo na casa do Senhor, quando você faz uma oferta na casa de Deus, você está honrando também a Deus com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Isso é importante. Deus nos deu toda a terra, mas tem algo que nós não podemos tocar que é de Deus. Amém, pessoal? Então, se hoje você precisa do envelope do dízimo ou da oferta, a equipe vai levar para você. Leve lá, por gentileza, o envelope do dízimo, da oferta. Para você que está aqui presencialmente, tem no envelope todas as contas da igreja para dízimo e oferta, como também o Pix. Para você que acompanha a gente pelas redes sociais, também está aparecendo para você agora aí o nosso Pix, daqui onde você pode fazer a sua doação. Também está aparecendo aqui as contas da igreja, aparecem para você. Você pode fazer aí a sua doação também em nome de Jesus. E também tem o nosso contato, onde você pode enviar o comprovante desta doação, para que possamos acrescentar na contabilidade da igreja, como também você pode enviar o seu pedido de oração, você pode enviar para esse contato texto, áudio, nós vamos estar ali no WhatsApp em prontidão para te receber também em nome de Jesus. Isso. Se você precisa aqui, pode pedir, você de casa também pode participar. E olha, que Deus te abençoe, e um dia nós queremos estar aqui com você também, você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe.